Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do Papers em Pauta, o nosso espaço para a gente mergulhar juntos em pesquisas recentes. E hoje o tema é quente, viu? Inteligência artificial e código. Como é que a IA está sendo usada para gerar, analisar e até completar código de programação? Pegamos 3 artigos novinhos do Archive para entender melhor esse cenário. Será que as IAs estão mesmo começando a, digamos, pensar como programadores? Exato. A gente vai dar uma olhada bem de perto nesses estudos. O primeiro, chamado Boardwalk, investiga se LLMs, os modelos grandes de linguagem, conseguem criar o código de jogos de tabuleiro só lendo as regras. Basicamente, gerar código a partir de texto comum, né? Depois, a gente tem o LLM Guard. Esse aqui já foca na análise. Ele avalia o quão bons esses modelos são para achar e consertar bugs e até falhas de segurança em código C++ e Python. E olha, eles testaram desde errinhos básicos até problemas bem cabeludos de software real. E, para fechar, um artigo com um título que dá o que pensar. Os tolos são certos, os sábios duvidam. Esse explora a confiança que os LLMs têm quando sugerem a próxima parte de um código. Eles usam uma métrica chamada perplexidade para isso. Tipo, quão seguro o modelo está daquela sugestão. Uma visão bem completa, então. Geração, análise e até a confiança nessa ajuda da IA. A grande pergunta no ar é: onde a gente está de verdade nisso? Essas ferramentas são parceiras confiáveis ou ainda precisam de muita supervisão humana? Vamos mergulhar nesses artigos para tentar responder. Vamos começar então pela geração, com o Boardwalk, rumo a um framework para criar jogos de tabuleiro com LLMs. Interessante que esse é de pesquisadores aqui do Brasil, lá da UFERGS. Qual que é a ideia principal deles? A ideia central, assim, é bem direta. Será que um LLM consegue pegar as regras de um jogo de tabuleiro, escritas em linguagem natural, como a gente lê na caixa, e cuspir um código Python funcional para a gente jogar esse jogo no computador? E o objetivo maior é criar um framework, que eles chamaram de Boardwalk, que usa LLMs para agilizar essa tarefa. Porque programar um jogo do zero pode dar um trabalhão, né? Interessante. Mas assim, por que especificamente jogos de tabuleiro? Pode parecer, à primeira vista, um problema de programação até que simples, não? Onde que está a dificuldade que justifica usar IA para isso? Olha, é uma impressão comum, mas na prática, implementar jogos de tabuleiro em código pode ser bem mais complexo do que parece. Pensa só. Regras super específicas, interações complicadas entre peças, condições de vitória que às vezes são meio subjetivas, tabuleiros que nem são quadrados. As ferramentas que existem para isso, tipo as GDLs, linguagens de descrição de jogos como o Lud, até ajudam, mas muitas vezes você tem que aprender uma sintaxe totalmente nova e elas podem ser meio engessadas para expressar certas lógicas. A aposta do Boardwalk é que os LLMs, que são bons com texto e com gerar código, poderiam ser um atalho, entende? Faz todo sentido, especialmente para quem quer prototipar rápido ou talvez democratizar a criação de jogos digitais. E como foi o experimento deles? Como eles testaram essa ideia na prática? Então, eles pegaram 3 LLMs que estão na crista da onda, o Claude 3.7 Sonnet, o DeepSeek V3 e o ChatGPT-4o. O desafio para esses modelos foi receber as regras de 12 jogos diferentes. 6 bem famosos, tipo xadrez e damas, e outros 6 menos conhecidos, como Archery e o Nashog. E aqui tem um ponto bem importante da metodologia deles. Eles anonimizaram tudo. Tiraram os nomes dos jogos, das peças. Para garantir que o LLM não estivesse só colando de algo que viu no treinamento. Exatamente. Para testar se ele estava realmente entendendo a lógica das regras e traduzindo isso para código, e não só buscando na memória uma implementação pronta de xadrez que ele já tinha visto antes. Foi uma sacada boa para testar a compreensão de verdade. Inteligente. E como foi a geração do código em si? Eles deram alguma estrutura para o LLM ou foi tipo, se vira aí? Eles testaram 2 coisas. Uma abordagem era a geração livre. O LLM lia as regras e tinha que gerar todo o código Python sozinho.
A outra abordagem foi usar uma API que os próprios pesquisadores criaram, a API Boardwalk. Me fala mais dessa API Boardwalk, para que ela serve exatamente? Pensa na API Boardwalk como uma base, uma plataforma em Python para jogos genéricos, o que o pessoal chama de GGP. Ela já vem com um monte de coisa pronta, sabe? Tipo, como representar o estado do jogo, validar movimentos básicos, controlar quem joga quando, checar se alguém ganhou e até uma interfacezinha de linha de comando simples. A ideia é que, usando a API, o LLM, ou um programador humano também, pode focar só na lógica específica daquele jogo, sem ter que ficar reescrevendo básico toda vez. Simplifica e padroniza um pouco sem ter aquela curva de aprendizado gigante de uma GDL. Aí é código aberto. Parece bem pragmático, né? Um tipo de andaime para facilitar o trabalho do LLM. E os resultados? Deu certo? Os LLMs conseguiram criar jogos que funcionam? Olha, a abordagem geral se mostrou viável, sim. Quem brilhou mais foi o Cloud 3.7 Sonnet. Ele conseguiu gerar 55,6% dos jogos sem nenhum errinho funcional. O que é interessante é que usar a API Boardwalk, que era para ajudar, na verdade aumentou um pouquinho a frequência de erros. Mas assim, a gravidade do erro pareceu depender mais do LLM do que da API em si. E aquela hipótese dos jogos obscuros, confirmada, foram bem mais difíceis para os modelos acertarem. E que tipo de erro aparecia mais? Onde que os LLMs davam aquela tropeçada, mesmo com as regras escritas lá? Eles viram muita dificuldade em pegar nuances lógicas. Por exemplo, a regra da captura obrigatória no jogo de damas. Parece simples, mas vários modelos erraram isso. Movimentos especiais de peças em jogos como o Nashog também deram problema. E teve um jogo que foi um osso duro de roer, o Moinho, ou o jogo da velha romano, sabe? O Nine Men's Morris. A estrutura do tabuleiro dele parece mais um grafo, não uma grade simples. Ah, não é um tabuleiro quadradinho normal. Isso. E parece que foi difícil para os LLMs representarem essa estrutura usando a API, que talvez fosse mais pensada para grades. Isso mostra uma limitação em traduzir conceitos espaciais e lógicos mais fora do padrão. Então, resumindo, o Boardwalk é um primeiro passo bem promissor, mostra que dá para usar LLM para acelerar a criação de jogos a partir de regras, mas também deixa claro que entender lógicas complexas e estruturas diferentes ainda é um desafio. Os próximos passos deles são tentar melhorar essa compreensão, talvez com técnicas tipo Few-Shot Learning, e, claro, expandir a própria API. Essa dificuldade com regras complexas e estruturas não convencionais na hora de gerar código é um gancho perfeito, né? Se criar o código certo já é difícil, imagina analisar código que já existe para achar problema. E isso leva a gente direto para o segundo artigo, o LLM Guard. Detecção e reparo baseados em modelos de linguagem grandes, de bugs e vulnerabilidades de segurança em C++ e Python. Exatamente. Aqui, o Mia Tre e os colegas dele mudam o foco. Saem da geração e vão para análise e correção. Eles fizeram uma avaliação bem sistemática da capacidade de 3 LLMs de ponta, o ChatGPT-4, o Claude 3 Sonnet e uma versão do Llama 4 chamada Maverick, para identificar e até sugerir como consertar uma variedade enorme de problemas em código C++ e Python. E o legal é que eles não ficaram só nos bugs fáceis, não. Certo. Mas a gente já tem um monte de ferramenta para achar bug, né? Análise estática, dinâmica, debuggers. O que os LLMs trazem de novo ou de diferente para essa tarefa? Por que esse estudo específico é importante? A relevância vem muito do fato de que LLMs estão entrando com tudo no dia a dia do desenvolvimento, né? Então, a gente precisa entender de forma realista o que eles conseguem e o que não conseguem fazer nessa área que é super crítica. As ferramentas tradicionais são ótimas, claro, mas muitas vezes elas focam em padrões bem específicos ou precisam de uma configuração meio chata. Os LLMs prometem uma compreensão mais contextual baseada na linguagem natural. O diferencial desse estudo é que eles usaram benchmarks bem realistas. Código do SIG Labs, que são usados para ensinar cibersegurança, bugs reais do OpenSSL, tirados de um banco de dados chamado Suresoft GLaDOS, e bugs Python do PyBug Hive, que incluem bibliotecas super usadas como NumPy e Pandas.
E a forma de interagir com o LLM também foi pensada para simular um dev depurando, sabe? Dando mais contexto se o modelo não pegasse de primeira. Gostei dessa ideia de simular a interação real. E para medir o sucesso, foi só tipo, achou o bug ou não achou? Não, e essa é uma das partes fortes do estudo. A avaliação foi bem mais detalhada. Eles usaram uma rúbrica graduada que eles visualizaram com os círculos que iam sendo preenchidos, sabe? Tipo de vazio a totalmente cheio. Isso permitiu medir não só se o bug foi detectado, mas o quão fundo o LLM foi no raciocínio sobre a causa e a qualidade da sugestão de correção. A escala ia desde não detectou nada até detectou tudo, explicou certinho e sugeriu um conserto bom. Uma métrica bem mais rica do que um simples sim ou não. E aí, os resultados? Como os LLMs se saíram nesses diferentes tipos de bugs? Os resultados variaram bastante, o que confirma que o tipo de bug faz toda a diferença. Vamos por partes. Para os bugs considerados fáceis em C++, sabe, erro de ponteiro nulo, liberar a memória 2 vezes, confundir passagem por valor e referência, essas coisas. Aqui, olha, todos os 3 modelos, ChatGPT-4, Claude 3, Llama 4, mandaram muito bem. Identificaram quase tudo certinho e deram sugestões boas. Isso mostra que eles podem sim ser úteis para quem está aprendendo ou como uma primeira camada de revisão para pegar esses erros mais comuns. Ok, para o básico eles parecem funcionar. Mas e quando o buraco é mais embaixo? Vulnerabilidades de segurança mesmo, em C++. Tipo buffer overflow, race condition. Aí a história já muda um pouco. O desempenho ficou mais variado. O ChatGPT-4 e o Claude 3 geralmente se saíram melhor. Eles não só achavam a vulnerabilidade principal, por exemplo, um buffer overflow, que é quando o programa tenta escrever mais dados do que cabe no espaço de memória, o que pode travar tudo ou abrir brechas. Mas muitas vezes eles conseguiam ir além, inferindo possíveis consequências, tipo, isso aqui pode levar à injeção de comando ou cuidado com ataques de link simbólico. O LLM64 também achava o problema central, mas às vezes deixava passar umas nuances importantes, tipo um gerenciamento errado de descritores de arquivo ou contexto de permissões do código, que são detalhes cruciais para a segurança. Entendi. A capacidade de sacar o contexto maior da falha parece ser um diferencial importante. E nos casos mais cabeludos mesmo, os bugs do mundo real, de projetos tipo OpenSSL ou bibliotecas como NumPy e Pandas. Nesses casos, como era de se esperar, o desempenho caiu bem para todos os modelos. São bugs que muitas vezes envolvem interações super complexas entre partes diferentes do código ou um uso muito sutil de APIs. De novo, o ChatGPT e o Claude geralmente mostraram uma compreensão contextual um pouco melhor. Eles conseguiram, por exemplo, pegar alguns erros de configuração de criptografia no OpenSSL ou uns problemas de tipo bem complicados no Pandas, que surgem da interação entre data frames. O Llama teve mais dificuldade em juntar as peças quando a informação vinha de camadas diferentes de abstração. Por exemplo, teve um bug bem sutil no NumPy relacionado à expansão de caracteres no estilo Fortran, ou um bug de agrupamento com multi-index no Pandas, que é bem complexo. Esses foram desafios enormes para todas, exigiam um conhecimento profundo das bibliotecas. É um pouco o que a gente viu no Boardwalk. A complexidade do mundo real ainda é uma barreira grande. Então, a conclusão do LLM Guard parece ser: são úteis sim, especialmente para coisas mais simples, mas ainda não dá para confiar cegamente e substituir a análise humana detalhada ou ferramentas especializadas, principalmente para segurança e código de produção complexo. E tem diferença entre os modelos, né? Com o ChatGPT-4 e o Claude 3 mostrando mais, digamos, faro para análise contextual. Exatamente essa leitura. São ferramentas auxiliares valiosas, sem dúvida, mas achar que elas resolvem tudo, especialmente em código crítico, seria bem imprudente. A expertise humana ainda é fundamental. E essa questão da confiança é chave, né? Se um LLM te sugere um conserto ou completa um pedaço de código, como é que a gente sabe o quão confiável é aquilo? Isso nos conecta perfeitamente ao nosso último artigo de hoje. Os tolos são certos, os sábios duvidam. Explorando a confiança do LLM na conclusão de código. O título já é uma bela provocação. Com certeza. Esse estudo da Cote e colaboradores foca naquela tarefa que todo dev que usa IA conhece,
o code completion, a sugestão do próximo trecho de código enquanto você digita. A grande sacada deles é usar a métrica de perplexidade para tentar medir a confiança que o LLM tem na própria previsão. A lógica é até simples. Quanto menor a perplexidade, mais certeza ou menos perplexo o modelo está sobre qual deve ser o próximo token, a próxima palavra ou símbolo do código. Medir a confiança pela perplexidade. Mas por que isso é útil? No fim das contas, o que importa mesmo não é se o código que ele sugere funciona, se está certo. Como que a perplexidade ajuda nisso? É uma pergunta ótima. A perplexidade não diz diretamente se o código está certo ou errado, funcionalmente falando. Ela funciona mais como um proxy, sabe? Um indicador indireto. A ideia é que uma perplexidade baixa, ou seja, alta confiança do modelo, pode indicar uma chance maior de o código estar correto. Por outro lado, uma perplexidade alta, baixa confiança, muita incerteza, pode ser um sinal de alerta para um risco maior de alucinação. Aquele código que parece certo na forma, mas está logicamente errado ou não faz sentido nenhum. É quase como se o LLM dissesse: tenho quase certeza que a próxima palavra é essa, versus, nossa, aqui pode ser tanta coisa, vou chutar essa sugestão, mas revisa bem. Essa informação pode ajudar o desenvolvedor a ser mais crítico com sugestões de alta perplexidade. E tem outra. Calcular a perplexidade é bem mais simples e universal do que rodar testes funcionais complexos, tipo as métricas PAS-ETK, para cada sugestãozinha que o modelo dá. Entendi a lógica. Usar a incerteza do modelo como um sinalizador de risco. E como eles fizeram essa medição na prática? Que dados e modelos eles usaram? Eles pegaram o modelo Llama 3.2, um modelo com 1 bilhão de parâmetros, e avaliaram ele em código de 14 linguagens de programação diferentes. Para isso, eles montaram um dataset bem cuidadoso com 1.008 arquivos de 657 projetos lá do GitHub. E um detalhe importante, só projetos com licença GPL, para minimizar a chance de o código já estar nos dados de treinamento do Llama. O cálculo da perplexidade foi feito usando uma técnica de janela deslizante. Basicamente, eles analisam a previsibilidade do código em pedacinhos que vão deslizando pelo arquivo, o que dá uma medida mais robusta da confiança local do modelo. Metodologia parece bem sólida. E as descobertas? A confiança do LLM varia muito entre as linguagens ou o tipo de código? Sim, variou bastante. As descobertas foram bem interessantes e responderam às perguntas de pesquisa deles. Primeiro, a RQ1, a perplexidade muda muito de linguagem para linguagem. Linguagens como C#, Java, Ruby e até CSS e HTML mostraram perplexidade baixa, ou seja, o modelo se sentia mais confiante ao prever o código nelas. Já no outro extremo, Perl, R e C++ tiveram a maior perplexidade, indicando menor confiança do modelo. Essa é a descoberta 1, a confiança do LLM depende da linguagem. Que curioso. E eles conseguiram ligar essa variação com características das linguagens, RQ2, por que algumas seriam mais fáceis para o LLM prever do que outras? Sim, eles acharam umas tendências legais. Linguagens com tipagem forte, como Java e C#, geralmente tiveram perplexidade menor do que linguagens de tipagem dinâmica ou de script, como Python e Ruby, embora o Ruby tenha ido bem nesse estudo específico. Isso é descoberta 4. Outra coisa, linguagens vistas como mais modernas ou de mais alto nível tenderam a ter perplexidade menor também, tipo C# versus C. Descoberta 6. E os comentários no código? Eles tendem a aumentar um pouquinho a perplexidade, o que faz sentido, né? Comentário é menos estruturado que código, mas não foi um efeito gigante. Descoberta 3. Uma surpresa foi que nesse dataset deles não acharam uma correlação clara entre a perplexidade e o tamanho do código ou a variedade de palavras, tokens únicos. Descoberta 5. E essa medida de confiança, a perplexidade, ela se mantém se a gente mudar o LLM, RQ3 ou o conjunto de dados RQ4, ou cada modelo e cada dataset dá um resultado totalmente diferente? Olha, a perplexidade
com certeza depende do LLM que você usa. RQ3. Modelos diferentes têm opiniões diferentes sobre o quão previsível é um código. Mas tem um padrão. Modelos da mesma família, tipo diferentes tamanhos do LLM, tendem a ordenar as linguagens de forma parecida em termos de perplexidade. Eles compararam os rankings deles com outros estudos e testaram outros modelos também, CodeLlama, Mistral, StarCoder 2, confirmando essa dependência do modelo, mas também algumas consistências. Por exemplo, PEL sempre aparecia com perplexidade alta, difícil de prever, e Java com perplexidade baixa, mais fácil, em vários modelos diferentes. São as descobertas 7 e 8. Já em relação ao dataset, RQ4, a perplexidade parece ser mais estável. Quando eles compararam os resultados do dataset deles com outro bem conhecido, o Polycoder, os rankings das linguagens por perplexidade foram bem consistentes. Descoberta 9. Isso sugere que a perplexidade captura algo mais fundamental sobre a relação entre um modelo específico e uma linguagem, e não depende tanto do conjunto exato de código que você usa para testar. Muito interessante. Então, a própria estrutura da linguagem, tipagem, nível de abstração, influencia o quão seguro o LLM se sente para completar aquele código. E o modelo de IA em si também é um fator-chave. Essa consistência do Java como mais fácil e do Perl como mais difícil entre diferentes modelos é bem notável. Talvez reforce um pouco aquela fama do Perl de ser uma linguagem muito expressiva, mas talvez menos previsível na sintaxe. Aquela piada de ser só de escrita, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Recapitulando rapidamente, a gente viu com o Boardwalk o potencial, mas também os desafios da IA para gerar código complexo como o de jogos a partir de descrições. Com o LLM Guard, a gente analisou a capacidade, que varia bastante, dos LLMs para detectar desde bugs simples até vulnerabilidades e erros complicados em código do mundo real. E com o artigo The Fools Are Certain, a gente explorou como a confiança desses modelos, medida pela perplexidade, muda muito dependendo da linguagem, do próprio modelo e das características do código. A imagem que fica é a de uma tecnologia cada vez mais capaz, sem dúvida, mas cujas habilidades ainda dependem muito do contexto, da tarefa específica, gerar, analisar, completar, da complexidade do problema, regras de jogo, segurança, bibliotecas, da linguagem de programação e do próprio modelo de IA. Temos avanços claros, mas as limitações e as nuances são igualmente importantes de entender. Exatamente. E se a gente conectar esses pontos, especialmente o último estudo sobre confiança, surge uma questão que eu acho fundamental para o futuro dessa interação entre humanos e IA na programação. A gente vê os LLMs ficando melhores em tarefas específicas, mas a perplexidade nos lembra de algo crucial. Confiança não é a mesma coisa que correção. O modelo pode estar super seguro de uma sugestão completamente errada. Então a provocação final que eu deixo é: será que o nosso foco deve ser só em tornar os LLMs melhores em gerar e analisar código, ou a gente também precisa, e talvez com urgência, desenvolver jeitos melhores para essas ferramentas comunicarem a própria incerteza de forma clara? Como a gente constrói assistentes de IA que não só dão a sugestão, mas que também sinalizam para o desenvolvedor: olha, revisa essa parte aqui com mais carinho porque eu não estou tão segura assim. Incorporar essa noção de confiança comunicada pode ser o pulo do gato para a gente usar essas ferramentas poderosas de um jeito mais crítico, mais colaborativo e, no fim das contas, mais seguro e produtivo para todo mundo. Uma perspectiva essencial, sem dúvida, para guiar o desenvolvimento futuro dessas tecnologias. E com essa reflexão, a gente encerra esta análise aprofundada. Agradecemos muito a companhia de todos e esperamos vocês na próxima para mais explorações no universo da pesquisa. Até lá!